Olá, aluno do sexto ano, espero que tudo esteja indo bem com você. Nós vamos agora retomar a parte de correções relacionadas aos assuntos que nós vimos. No tema 6, nós vimos todo o assunto relacionado ao olho humano e visão, né? O mesmo assunto que foi englobado aí no mesmo tema para a gente poder estar entendendo um pouquinho melhor. Então, as correções agora estão relacionadas às páginas 180, 88, 188 e 196. 3 páginas aí com exercícios para a gente aplicar mais um pouquinho nesse conhecimento relacionado ao olho humano e à visão. Peço a vocês que continuem deixando as dúvidas na plataforma, né, e continuem também organizando todo o conteúdo no caderno de vocês. Então vamos lá, corrigir? Acompanhem aí número a número para vocês poderem tirar, né, possíveis dúvidas caso vocês tenham ficado aí sobre os assuntos. Então vamos lá, no número 1 está pedindo para associar as frases a seguir à estrutura do olho humano. Então vocês têm aí na letra A e na letra B o conceito, né? O conceito do que é essa parte do corpo, do órgão, e depois nós vamos responder escrevendo de que parte se está falando. Então, aí na letra A, responsável pelo branco dos olhos, então aquela parte branquinha aí do nosso olho, é a camada mais externa e resistente do globo ocular. A ela estão ligados os músculos que movimentam o olho. De quem que eu estou falando aqui? Da esclera. Então, o nome dessa parte é esclera. B, situada na parte anterior do globo ocular, é uma membrana curva e transparente pelo qual a luz atravessa. Então, é essa membrana aí que vai ficar passando, né, na frente dos nossos olhos. De quem que eu estou falando? Da córnea, tá? Então, são essas duas estruturas aí relacionadas à letra A e B. No número 2, na parte anterior do globo ocular, a coroide se modifica, formando a íris. A íris é a parte colorida, certo? Está no centro do olho. O que é e como funciona a pupila? Então, no centro da íris eu tenho uma bolinha preta, que é chamada de pupila, e essa questão está querendo saber como ela funciona. Bem, a pupila ela vai controlar a entrada de luz e também a quantidade dessa entrada de luz. Então, ela vai permitir que essa luz entre pouco ou entre muito. Então, tudo vai depender do ambiente em que eu estou. Então, se eu estou num ambiente escuro, eu preciso que meu olho capte o máximo de luz possível. Então, essa pupila, ela vai contrair. Se eu estou num ambiente claro, é necessário que a pupila não capte tanta luz assim. Então, ela vai relaxar. Então, tudo isso depende do ambiente em que eu estou. Aqui vocês têm um padrão de resposta. A pupila é um orifício localizado no centro da íris que possibilita a passagem de luz para dentro do olho. Dependendo da intensidade da luz, a íris retrai ou relaxa, mudando o diâmetro da pupila, tá bom? Então, ela permite aí esse controle da passagem de luz. Esse é o conceito, essa é a resposta. Na número 3, vocês irão desenhar um olho de frente, né? De como vocês estão vendo, né? Com a pupila e a íris, a parte colorida e a bolinha preta. Então, tem uma referência para vocês na página 171. Tem um olho lá que vocês podem seguir como modelo para desenhar o olho aí no caderno de vocês. Mas eu tenho certeza que vocês gostam aí dessa parte de desenho, né? Vão caprichar nesse olho. Número 4. A. Quais são as células da retina especializadas na percepção da luz fraca? Mais uma vez, a gente vai colocar só o nome. Então, essas células aqui, ó, da letra A, são os bastonetes. B. Quais são as células da retina relacionadas com a visão das cores? São os cones, tá? O nome dessas células. Não precisa decorar, né? É só identificar que células são essas aí no exercício. C. Por que à noite ou em ambientes pouco iluminados não conseguimos enxergar as cores dos objetos, que parecem estar em preto e branco? Como sua resposta pode explicar o ditado popular, à noite todos os gatos são pardos? Bem, gente, toda essa relação em percepção das cores está muito relacionada à luz, né? Então, eu só consigo perceber nitidamente o que está à minha frente, o que está no ambiente, se houver luz. Por isso que durante o dia eu consigo ter uma visão perfeita de todo o local, porque a luz do sol me favorece. À noite eu não tenho a luz do sol. Eu tenho ou a luz artificial, né, da minha casa, que pode ser diferente, né, dependendo da intensidade da lâmpada que a gente use. Essa luz pode ser mais forte, pode ser mais fraca, enfim, tudo isso vai interferir na cor. E também eu não tenho
a luz natural do dia, certo? A lua, claro que aparece, mas tem noite que ela não aparece. Então, ela não é um parâmetro aí para eu ter luz ou não à noite. Bem, sem a luz do dia, certo? Sem a presença do sol, a minha visão vai estar prejudicada. Então, eu não vou ter clareza do que eu estou vendo, né? Então, as cores não ficam nítidas. Com isso, com a baixa luminosidade, a minha visão não vai ser completamente perfeita. Por isso que aí o ditado diz assim: à noite todos os gatos são pardos, né? O que isso quer dizer? Que eu não consigo identificar bem a cor das coisas. Então, tudo parece ou ser branco ou preto ou completamente turvo. Eu não consigo identificar bem os objetos. Então, é esse o sentido aí da letra C. Nós temos aqui um padrão de resposta bem científico, explicando aqui, ó, como cada situação acontece. Os cones, que são aquelas células, né, responsáveis aí pela captação da cor, não são muito estimulados, né? Os cones que são responsáveis pelas percepções das cores não conseguem identificar quais cores estão acontecendo. Os bastonetes, que são outros tipos de célula, também não são estimulados devido à baixa intensidade da luz. Então, o padrão de resposta está bem descrito cientificamente aí, com o nome das células, para vocês terem aí um padrão bom a seguir. Mas resumindo tudo isso para vocês entenderem, é porque com a falta da luz do sol, né, como não temos a presença da luz branca durante a noite, a nossa percepção das imagens fica prejudicada. A gente não consegue enxergar nitidamente o que está acontecendo, tá bom? Claro que eu estou considerando que nós não estamos usando a luz artificial, né? Lá dentro da casa de vocês, se houver luz artificial, vocês vão conseguir enxergar muito bem, né? Isso é ótimo. Mas sem a presença de uma luz branca que favoreça a minha visão, eu não consigo enxergar, tá bom? Então, podemos ir ao número 5 agora. Quando mencionamos a cor dos olhos de uma pessoa, a qual estrutura do globo ocular estamos nos referindo? Lembrem que eu estou falando da parte colorida. A parte colorida do olho é a íris, tá? Não esqueçam dela. 6. A figura abaixo mostra parte de uma estrutura do olho. Então, parte colorida, será que a gente consegue identificar? Vamos lá. Ela é responsável por regular a entrada da luz de acordo com a luminosidade do ambiente, promovendo uma acomodação visual. Suponha que 3 pessoas se encontram em 3 ambientes com intensidades diferentes de iluminação. Então, aqui eu tenho uma situação, segunda e terceira. Na letra A, quais são as estruturas do olho representadas nas imagens? Então, aqui eu tenho parte colorida e a bolinha preta. A parte colorida é a íris e a bolinha preta é a pupila, tá? Então, a resposta é da letra A, íris e a pupila. Na letra B, em qual das 3 imagens, 1, 2 ou 3, a pessoa está num ambiente de menor luminosidade? Ou seja, qual ambiente tem pouca luz? É aqui, ó, na parte 3. Observem que a pupila está bem grande, né? Está bem dilatada, porque ela precisa captar a maior quantidade de luz. Em qual das 3 imagens a pessoa está no ambiente de maior luminosidade, ou seja, muito iluminado? Aqui, ó, nessa parte aqui, no ambiente 1, porque como tem muita luz no local, a pupila fica pequenininha, ela não precisa captar tanta luz assim, o ambiente já está iluminado. Então, eu posso afirmar para vocês também que a nossa pupila fica assim durante o dia, aqui igual na parte 1, e fica assim durante a noite, igual a parte 3, tá? É interessante. Sobre o foco do olho humano, responda às questões. Então, aqui, foco é a capacidade, gente, de aproximar a imagem e afastar a imagem, tá? Que característica da lente possibilita que ela se modifique e se acomode para focar imagens a diferentes distâncias? Então, qual é a característica da lente? A lente, ela é flexível. Essa flexibilização permite que ela se adapte, né, a necessidade da pessoa, a necessidade de aproximar uma imagem ou não. B. Quais estruturas agem sobre a lente, modificando a espessura dela, para que a imagem entre em foco? Essas estruturas são umas estruturas relacionadas aos músculos ciliares. Esses músculos, eles vão agir sobre a lente, permitindo ainda mais a adaptação dela, né? E isso favorecendo que a imagem que a gente vai conseguir perceber esteja num foco maior, tá? Então, são esses itens aí da página 180. Chegando aí à página 188,
nós temos aí algumas questões agora sobre as dificuldades, né, da visão, alguns defeitos que podem acontecer na visão, no qual nós podemos nascer com eles ou desenvolver aí ao longo da vida. Então, no número 1, nós temos o seguinte: numa família de 3 pessoas, cada uma tem um defeito na visão. Com base nas descrições a seguir, identifique o problema de cada uma delas. Então, aqui nós temos 3 descrições, no qual nós vamos identificar qual o problema. O pai tem perda de tônus e elasticidade dos músculos ciliares, do músculo que ajuda a movimentar o globo ocular, além de dificuldade para enxergar objetos próximos e distantes. Que dificuldade é essa? É a presbiopia. Para quem não sabe o que é presbiopia, é quando o olho fica vesguinho, né? Cada um em uma direção. A mãe tem um alongamento do bulbo ocular e dificuldade para enxergar objetos distantes. O que é que isso está relacionado? A miopia. Terceiro, o filho tem um encurtamento do globo ocular e dificuldade para enxergar de perto, né, objetos próximos. Isso é a hipermetropia, tá? Então, são 3 defeitos possíveis aí de acontecerem na visão humana. 2, faça uma pesquisa com as pessoas de sua convivência e liste os defeitos da visão de cada uma delas. Isso é uma resposta, é uma questão que vocês podem fazer de forma pessoal, né? Vocês podem perguntar aí aos familiares mais chegados, né? As pessoas do seu convívio mais próximo e saber se alguém tem alguma dificuldade na visão que nasceu com ela ou então que se desenvolveu aí ao longo da vida. Se você não conhecer ninguém, não tem problema. Vocês podem colocar aí as dificuldades conhecidas que nós vimos aí no número 1 e falar um pouquinho sobre elas, tá? Fica aí uma dica, caso vocês não tenham conseguido fazer esse número 2, perguntando aí na própria casa de vocês. E além disso, tem aqui também algum questionamento, né, de como essa pessoa começou a sentir essa dificuldade, né, o que ela fez, se usou óculos, né, procurou o oftalmologista, que é o médico responsável por cuidar dos nossos olhos. Então, é uma resposta que vocês podem fazer aí de forma pessoal, tá bom? Número 3. Uma pessoa não consegue ver nitidamente os objetos porque as imagens se formam entre a lente do olho e a retina. Como se chama esse defeito da visão? Que tem relação também com a dificuldade de enxergar objetos distantes, tá? É a miopia. Número 4. Como se chama o defeito na visão quando a imagem é formada depois da retina? Sempre que houver essa palavrinha aqui, formada depois da retina, esse termo, eu estou falando da hipermetropia. Número 5. A figura abaixo mostra o olho humano esquematicamente, ou seja, o esquema de como o olho funciona, em 3 situações diferentes. Ao analisar o bulbo ocular, né, a bolinha aqui, o olho, e a formação da imagem em relação à retina, antes e depois dela, copie as frases a seguir no caderno, preenchendo corretamente as lacunas, ou seja, preenchendo com o que está faltando aí sobre a informação desses olhos e o que vocês estão vendo aí de diferente. Então, aqui eu vou completar, certo? Com quais situações? No caso 1, trata-se de um olho hipermétrope, ou seja, tem uma hipermetropia aqui, porque essa imagem está sendo formada após a retina. Depois, que pode ser identificado pelo encurtamento do bulbo ocular. No caso 2, nós temos um olho normal. A captação dessa imagem acontece de forma normal. Aqui a gente tem a formação da imagem depois da retina e aqui dentro da retina. No caso 3, é um olho míope, o que pode ser identificado pelo alongamento do bulbo ocular. Vocês podem perceber que ele é um pouco mais achatado que os outros, tá? Não é igual a esse aqui, também não é igual a esse aqui, ele é um pouco mais achatado, ok? Então, são essas 3 palavrinhas que vocês vão escrever no caderno para poder completar aí esse pequeno texto. Número 6. Uma pessoa desconfia que não consegue distinguir bem as cores vermelha e verde. Qual tipo de anomalia ela pode ter? Cite algumas situações do cotidiano que pode representar um obstáculo para ela. Essa anomalia, gente, recebe o nome de daltonismo, tá? É uma anomalia congênita, ou seja, a pessoa nasce com ela, não desenvolve aí ao longo da vida, ela já nasce, tá? É algo genético,
determinado aí na formação dos nossos genes quando ainda estamos em desenvolvimento na barriga da nossa mãe. Isso traz para a pessoa uma dificuldade de identificar as cores vermelha e verde. E os obstáculos que ela pode presenciar no dia a dia justamente tem relação com as cores, né? Por exemplo, identificar gráfico, identificar quais são as cores num semáforo, no trânsito, por exemplo. Então, tudo isso é uma dificuldade, é um obstáculo que pode fazer com que ela tenha, né, uma dificuldade aí de convivência com as demais pessoas da sociedade. Mas isso não é algo que impeça o convívio, pelo contrário, né? Ela terá que ter um contato aí com o oftalmologista para poder descobrir as melhores formas de tratamento, ou até mesmo a própria pessoa desenvolver hábitos no quais ela consiga identificar as cores com mais facilidade. Aí cada um vai ter a sua própria experiência, né? Cada pessoa com daltonismo vai ter a sua própria experiência e seus métodos, né, para poder identificar as cores. Número 7. O que é catarata e por que ela ocorre? Qual é o tratamento? Então, uma pergunta bem objetiva. Catarata, ela é uma doença causada pela perda da transparência da lente do olho. Então, não tem aquela camada que fica na frente da íris, da córnea e da pupila. Então, tem uma membrana bem fininha, a gente não consegue perceber, mas ela tá lá. Então, essa membrana transparente que vai ajudar aí na refração, né, e na captação da luz, ela vai desaparecendo com o tempo. Tudo isso porque o processo de envelhecimento continua acontecendo aí na gente ao passar dos anos, né? Então, ela é uma doença. E como é o tratamento dela aqui, ó? O único tratamento existente é a cirurgia, que consiste na colocação de uma lente artificial para substituir a lente natural do olho. Então, ela é uma cirurgia, né, no qual a pessoa retira toda essa camada que está atrapalhando a visão e coloca uma camada nova artificial, no caso aí, a lente, para substituir uma lente natural do nosso olho, ok? Então, essa aí foi a questão 7. Desse refletir, que é bem simples, bem baseado no que a gente já estudou, falando um pouquinho das dificuldades de visão que são conhecidas até hoje. Então, aqui, ó, com base nas figuras abaixo, explique em cada uma delas o tipo de defeito da visão de quem a vê. Então, aqui eu tenho a imagem, as três são a mesma imagem, só que vocês vão observar que elas estão de formas diferentes, né? Então, eu tenho a nitidez diferente, o foco diferente. Então, o que está acontecendo aqui? Nessa imagem 1, eu tenho uma hipermetropia, pois a mulher está mais próxima e está desfocada aí na imagem, o que demonstra uma dificuldade de enxergar de perto. Na 2, eu tenho uma miopia, porque o fundo está bem distorcido, está desfocado. Então, a pessoa tem uma dificuldade de enxergar de longe. No 3, é o astigmatismo, pois tanto o fundo da foto quanto a mulher estão desfocados, né? Toda a imagem não está nítida, o que demonstra uma dificuldade de enxergar, tanto de perto quanto de longe. Então, essa aí foi a nossa página 188, falando aí das dificuldades de visão. É muito importante a gente saber sobre disso, né? Porque é muito comum acontecer aí, tanto conosco quanto com pessoas da nossa família, pessoas próximas. Página 196 agora, vamos falar um pouquinho sobre as lentes, né? Lentes que vão ser usadas para corrigir todas as dificuldades de visão que nós vimos no assunto anterior. Então, vamos começar aqui com o número 1. Pessoas com miopia, hipermetropia e astigmatismo, que têm dificuldade de enxergar com nitidez em algumas situações. Vamos ver aí o que é possível fazer para ajudá-las. Em que condições elas não conseguem ver com nitidez? Então, aí vocês vão falar um pouquinho sobre cada uma delas. A pessoa com miopia não consegue enxergar bem de longe. A pessoa com hipermetropia, ela não consegue enxergar com nitidez objetos próximos. E a pessoa com astigmatismo não consegue enxergar bem nem o que está próximo, nem o que está distante. Tá? Então, são 3 conceitos aí diferentes. Na B, por que elas não conseguem enxergar com nitidez? Explique o que ocorre em cada caso. Na pessoa que tem miopia, o globo ocular ele é alongado, certo? Por isso, as imagens são projetadas num ponto anterior da retina, então bem antes do que se deveria. Para a pessoa com hipermetropia, a imagem ela é formada depois da retina, né? Bem longe. No caso, então a imagem também fica com a distorção.
Na pessoa com astigmatismo, a curvatura da córnea é irregular, ou seja, todo aquele globo que deveria ser circular, que a gente percebe, não é, ele não tem um contorno nítido. As imagens são formadas de maneira distorcida. C. Que tipo de lente deve ser usada para quem tem miopia e por quê? Então, aqui uma lente divergente, porque diminui o grau de convergência dos raios de luz no olho, afastando a projeção da imagem do local original. Então, a lente divergente vai permitir que mais luz entre no olho, tá? Então, isso vai melhorar muito a formação da imagem. D. Que tipo de lente deve ser usada porque tem hipermetropia? Aí já é o contrário, a lente convergente, pois aumenta o grau de convergência, ou seja, o foco de luz que vai entrar através da lente vai ser muito maior. Esse foco de luz vai permitir a formação de uma imagem também correta. E na letra E, que tipo de lente deve ser usada para uma pessoa que tem astigmatismo? É uma lente cilíndrica, pois ela vai corrigir aí o contorno da córnea que é irregular. Lembra que nessa situação a pessoa não tem um contorno cilíndrico, né, como deveria ter. Então, esse tipo de lente vai corrigir aí esse contorno e a pessoa vai conseguir ter uma formação na imagem mais adequada. Número 2. Uma pessoa que apresenta sintomas de presbiopia utiliza momentaneamente uma lupa para ler uma bula de remédio, né? Ou seja, para ler aí letrinhas muito miúdas. Então, ela precisa de uma lupa. A lupa irá ajudar a ler? Justifique. Sim, com certeza. Por isso que a pessoa vai estar usando, né, essa lupa. O que a lupa vai ter? Uma lente convergente que vai aumentar o foco da letra. Então, naquela letrinha ali que a lupa está mirando, ela vai ampliar, vai ficar bem maior. Com isso, a pessoa vai ter uma noção melhor do que se está vendo, porque vai entrar mais luz através desse foco, através dessa lente. Né? Então, é assim que funciona esse auxílio, né, para a pessoa que tem presbiopia. Vamos aí ao refletir? O refletir é sempre uma questão que vai ajudar a gente a pensar um pouco sobre o assunto, tá? Então, toda vez que a gente pensa sobre o assunto que nós aprendemos, o conhecimento ele se torna muito mais amplo. Então, vamos ver aqui. 1. O professor de ciências deseja ensinar seus alunos adolescentes a identificar 3 tipos de defeito visual, apenas observando a imagem formada através dos óculos deles. Quando o objeto é observado através do primeiro par de óculos, a imagem aparece diminuída. Aqui, ó. Então, óculos azul, a imagem diminuída. O mesmo objeto observado pelo segundo par de óculos parece aumentado. Então, óculos amarelo, imagem aumentada. E apenas o terceiro par de óculos distorce as linhas quando girado. Então, esse aqui, óculos vermelho, dá uma distorção, né? Parece que a imagem está um pouquinho torta. Analisando aqui embaixo agora, analisando as imagens produzidas por esses óculos, que tipo de problemas de visão podemos concluir que seus donos apresentem? Então, nessa primeira imagem aqui, aonde a pessoa está bem longe, né? Parece estar bem longe, a imagem está pequenininha. Então, é um problema relacionado à miopia, né? A pessoa tem dificuldade aí de enxergar de longe. Nesse segundo aqui, que a imagem está aumentada, bem maior, né? Então, a pessoa pode ter aqui hipermetropia ou presbiopia, tá? Então, a imagem, ela está bem ampliada. Então, essa pessoa tem dificuldade aí de enxergar objetos que estão bem próximos. E aqui na última situação, onde a imagem é distorcida, aí a gente tem o astigmatismo, que devido aos olhos, né, focarem em direções diferentes, né? Lembrando que o astigmatismo é mais conhecido como a pessoa que é veiga. Então, essa imagem é formada com uma distorção, tá? Então, temos 3 situações aqui já identificadas. Na parte 2, observando as características e as dificuldades de Camila, essa menina aqui, e André, o senhor, qual seria o possível defeito de visão de cada um deles e qual seria o tipo de lente corretiva? A Camila, ela tem mais facilidade para enxergar de perto, tá? Então, é a miopia, né? Ou seja, de longe ela não consegue ver, então ela tem que aproximar bem o livro do rosto. E o André, ele tem a dificuldade de enxergar de perto, né? Então, por isso que ele afasta bem o livro
do rosto para conseguir enxergar. Essa dificuldade aí já está relacionada à hipermetropia, tá bom? Então, ele tem que afastar bem o livro para poder continuar lendo. Então, vocês vão escrever aqui: miopia, a lente corretiva é uma lente divergente, e aqui hipermetropia, a lente corretiva é uma lente convergente, tá? Então, aqui porque ela tem dificuldade de enxergar de longe e aqui porque ele tem dificuldade de enxergar de perto, ok? Essas são as duas dificuldades aí encontradas nessas questões, ok, gente? Então, finalizamos aqui a correção sobre esse mesmo assunto, que é olho humano e visão, um assunto que está aí relacionado, que nós estudamos. Espero que vocês tenham entendido, né, na medida do possível, todas essas dificuldades. Espero que vocês estejam também estudando, né, continuando aí a escrever as dificuldades de vocês no caderno, possíveis dúvidas, e mandar essas dúvidas para a plataforma. E o que vocês não estiverem sentindo dificuldade, conseguindo fazer, deixar tudo organizado no caderno, porque vai ficar bem mais fácil da gente verificar aí no retorno e poder dar as devidas pontuações, né, referente a tudo que vocês estão realizando aí nesse período de quarentena. Muito obrigada por vocês estarem ouvindo a aula e aí participando, tá bom? Então, até os nossos próximos encontros, até as nossas próximas aulas. Tchau, tchau!